Bom dia, senhores. Tudo bom com vocês? Estou começando agora, então eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, darem like no vídeo, que eu quero chegar até os 50 inscritos pelo menos para eu poder fazer live. Vou falar um pouco de mim. Eu sou o engenheiro Luiz Felipe, trabalho na área de projeto de infraestrutura rodoviária e urbana. Hoje eu quero conversar um pouco sobre a minha religião, minha fé, falar um pouco do que eu entendo sobre religião e fé. Eu sou cristão católico, apostólico romano. Eu fiz a minha catequese no ano passado, 2024, fevereiro de 2024. Eu sempre frequentei a igreja católica, né, por conta dos meus pais, desde que eu era pequeno, desde que eu era criança, mas não entendia muito. Eu entendia sobre Cristo, sobre o nosso Salvador, mas não entendia muito sobre a religião e sobre a fé. Eu sempre tive, né, como guia de tudo, mas eu não entendia muito sobre a religião e como que tudo aconteceu, assim, com detalhes. Hoje eu entendo um pouco, mas não sei quase nada também. Mas eu procuro estudar o quanto mais para aprender mais. Eu frequento a igreja toda semana, todo domingo, né? Ou sábado de noite, como mandam os dogmas da igreja católica. E eu acredito que Jesus Cristo é o nosso único Salvador, né? É o único que pode salvar a gente. E na igreja católica a gente aprende que todas as coisas funcionam de uma certa maneira. Para a gente poder ser salvo, a gente precisa caminhar com Jesus Cristo. Existem as maneiras de ser salvo. Obviamente que pela igreja católica a gente é salvo apenas pelos sacramentos. Porém, existe uma forma especial que Jesus Cristo dá. Quando você não cumpre os sacramentos, você pode ser salvo de alguma maneira pela salvação dele única, mas aí fica a critério dele e a gente não sabe se a gente vai ser salvo ou não. Cumprindo os sacramentos, conforme a Bíblia diz, e os doutores e a tradição da Igreja Católica, a gente tem certeza que é salvo. Os sacramentos são os iniciais, né, do IVC, que o primeiro é o batismo, o segundo é a primeira Eucaristia, a primeira comunhão, e o terceiro é a confirmação do seu batismo. Normalmente quando você é criança, você se batiza sem você saber, sem você ter noção, porque você é muito pequeno e não entende. E aí, na sua crisma, que é o terceiro sacramento, você confirma o seu batismo. Aí quando você já é adulto e faz a catequese para você se batizar, você já batiza e crisma junto, porque você já tem noção. Então você já se batiza e confirma o seu batismo no mesmo momento. Aí depois tem o quarto sacramento, seria você... na verdade, o quarto sacramento são dois no caso, né? Porque ou você pode virar sacerdote, ou você vira sacerdote ou você se casa. Você pode se casar. Isso aí depende também do seu, como é que se diz? Como quando você tem uma profissão, você se dá bem naquela profissão. Eu esqueci o nome de agora, mas ou você vira sacerdote ou você se casa, se você tiver esse dom. Não é um dom que a gente chama, mas vocação. Ou a vocação de se casar, ou a vocação de ser sacerdote. No caso, você não precisa nem virar... Também você não precisa virar sacerdote nem se casar, se você não tiver essa vocação. Você pode servir sempre a Deus, sem ser sacerdote e sem cumprir o casamento, que é o sacramento do matrimônio. Tem o sacramento da ordem, que você vira sacerdote, vira padre, ou você tem o sacramento do matrimônio, que é o casamento.
E aí a sexta seria a unção dos enfermos. A unção dos enfermos tem várias utilidades, né? Você é untado pelo sacerdote ou por qualquer católico quando você está sofrendo por alguma doença muito grave, que você está em estado terminal, talvez, ou sofrendo muito. Você pode tomar a unção dos enfermos para aquelas pessoas se salvarem ou para as pessoas irem morrerem, né, passar para ser julgados por Jesus Cristo, e se conseguir a sua salvação. A unção dos enfermos seria, não é, mas assim, seria como se fosse uma última confissão, que é o que eu ia entrar no último sacramento, que seria a confissão. A unção dos enfermos e a confissão seria mais ou menos a mesma coisa, porém a unção dos enfermos seria ainda para as pessoas se salvarem da doença, para sobreviverem, ou se salvarem para ir para o reino de Deus, se elas não sobreviverem. E a confissão, no caso, seria para você, quando você comete um pecado mortal, você tem que se confessar, porque senão você vive uma vida sem estar puro. É como se você tivesse assim, o batismo serve para isso também, que quando você é batizado, você pode ter todos os pecados do mundo, você pode ter feito qualquer pecado mortal ou pecado venial, qualquer que eles que seja, que você vai estar impuro. Ou se você não tiver feito nenhum pecado também. Se você não tiver feito nenhum pecado, coisa que é impossível, e você não for batizado, você ainda está impuro, porque você ainda tem o pecado original, que é o pecado de Adão e Eva. Então, para você ser salvo de qualquer maneira, você precisa ser batizado, você precisa estar com um carimbo de Jesus Cristo em você, na sua alma. É assim que funciona. E aí, depois que você está você for batizado, você já está puro. Na nossa vida a gente comete muitos erros. Pela vida a gente comete erros veniais, que são os de pensamento. Às vezes você pensa em uma coisa ruim, você xinga alguém, você não tem a intenção de machucar, mas às vezes você está bravo no momento e você acaba cometendo um pecado, qualquer que ele seja. E aí você fica impuro momentaneamente. Como é que você paga esses pecados que você fez aqui na Terra? Que depois que você se arrepende, você tem que se arrepender, obviamente. Depois que você se arrepender, você tem que ir, se for um pecado mortal principalmente, né? Se for um pecado mortal, você tem que obrigatoriamente ir até um sacerdote, um padre ou um bispo, que seja, e confessar. Cumprir o sacramento da confissão, falando todos os seus pecados, porque quando o padre, o sacerdote está em confissão, quando ele está recebendo a confissão, é Jesus Cristo que está recebendo a sua confissão, porque ele está em persona de Cristo. Então, Cristo está ali, ele está escutando os seus pecados e ele está te perdoando. É assim que funciona. Já os pecados veniais, que são os pecados menos graves, porque os pecados mortais, se você descumprir os 10 mandamentos do Antigo Testamento, você está cometendo um pecado mortal. Agora, se você comete um pecado venial, que é um pecado de xingamento, de pensamento, de você fazer um mal sem querer, às vezes, qualquer que ele que seja, pode ser um olhar, um pensamento, um xingamento que seja. Você fez alguma coisa de errado que não é legal para Deus, para Jesus Cristo, você cometeu um pecado venial. Esse você não necessariamente precisa confessar. Você pode confessar, é bom confessar, mas você pode ter a sua pureza de volta indo à missa com o padre. Ele, no início da missa, durante a missa, ele recebe todos os pecados de todos da comunidade. E ali você confessa os seus pecados, os veniais e os mortais. Porém, os mortais eles não são apagados ali, são apagados somente na confissão, mas os veniais sim são apagados ali
quando você vai em qualquer missa, pode ser na missa de segunda, terça, quarta, qualquer missa, e obviamente na de domingo, quando você obrigatoriamente tem que ir, você também é cometido a pureza. Então você fica salvo, você fica puro, em estado de graça, que a gente chama na Igreja Católica, estado de graça. E é assim que funciona. Esses são os sacramentos. É assim que você faz para você ser salvo pela Igreja Católica. A partir daí, você pode ser salvo sim, mas aí a gente não pode, nunca ninguém pode ter certeza se você vai ser salvo ou não, porque aí depende só exclusivamente de Deus, do que você fez aqui na Terra ou deixou de fazer. Bem, eu vou voltar mais com vídeos falando sobre religião, mas agora já deu tempo. Vou voltar a falar para vocês inscreverem no canal, darem o like. Na próxima estamos aí, beleza? Muito obrigado, falou para vocês, bom dia.